O anime já começa naquele pique, apresentando nosso protagonista, o Setsu, trocando aquela ideia com a Yui, a clássica amiga de infância que todo prota tem. Eles estão lá na escola, vivendo a vida de NPC, quando do nada o Setsu manda um foreshadowing brabo pensando em como seria encontrar geral num outro mundo. E não é que o universo ouviu? Na mesma hora brota um círculo mágico no meio da sala, parecendo ult de mago em área. Sem tempo pra respirar, a turma inteira leva um teletransporte forçado e vai de base, direto pro outro mundo. A galera chega lá mais perdida que segue em tiroteio, achando que estão no meio de um set de filmagem de baixo orçamento. Só que a realidade bate na porta quando os demônios aparecem rushando pra cima deles com sangue nos olhos. O pânico generalizado se instala, a mob corre desesperada e quando um demônio tá prestes a dar insta-kill no prota, a Yui agarra ele tremendo de medo. Mas calma, que o pai tá on. O Setsu, com a maior cara de tédio, tancou o ataque do bicho com um dedo. O maluco tá bufado demais, esquece. Ele puxa a mina pela mão e sai andando na maciota, enquanto uns cavaleiros e magos chegam soltando skill pra cima dos monstros pra segurar o BO. Enquanto os noobs se escondem lá no fundo, o Setsu manda o papo interno. Essa guerra já devia ter acabado. Pois é, plot twist. O cara já zerou esse jogo antes. Aí chega a Iruka, uma cavaleira real braba mandando a criançada meter o pé porque ela e o squad real vão macetar os demônios. Corta pra sala do trono, onde conhecemos o rei de Destinia. O velho agradece os alunos por terem sido invocados como heróis, porque adivinha, o reino tá no sal sendo atacado pelos demônios. O rei explica que há 5 anos invocou uns heróis que carregaram o time na guerra passada. Aí a princesa entra em cena, toda chorosa, falando que o herói anterior trouxe a paz e pede ajuda. A galera, sem saber dar um suco sequer e com HP no talo, é obrigado a aceitar a quest. Fazer o quê, né? Nos dias seguintes, começa o arco de treinamento pra ver se essa galera deixa de ser mosca morta. A Yui até que manda bem e aprende umas magias, deixando o Setsu orgulhoso da pupila. Mas o nosso prota é lobo solitário, não quer farmar XP com os noobs e tenta vazar de fininho. Só que Iruka barra ele no caminho, querendo saber qual é a dele. O Setsu mete aquela arrogância típica e a Iruka fica pistola, dizendo que ele lembra o herói de 5 anos atrás. Mal sabe ela que é o próprio. Ela ameaça amaciar ele na porrada se não voltar pro treino. O Setsu, debochado, manda um "cai dentro". A mina rusha com a espada, mas o Setsu esquiva liso e ainda manda um tapa na... Bom, vocês entenderam, uma nalgada tática. A Iruka buga na hora, a ficha cai e ela reconhece os movimentos. É o Setsu. Ela cai de joelhos chorando, dizendo que estava morrendo de saudade. O prota, com ego na lua, usa a mina de cadeira humana. E o pior, ela curte. A mulher é gado demais, ou tem os fetiches bem duvidosos. Do nada chega o Grain, outro cavaleiro, e pega os dois nessa posição peculiar. Lá ele. A Iruka já grita que é o Setsu, e os dois saem correndo para contar a fofoca. Eles chegam no laboratório de alquimia e a gente conhece a tia. A mina olha pro Setsu, vê que a skin mudou um pouco, mas diz que o poder mágico é inconfundível. O squad antigo tá reunido. A tia confirma que é ele mesmo, e rola aquela recepção calorosa, afinal eram parças na vida passada. O Setsu fica até meio pensativo, achando que a galera podia ter ido de arrasta pra cima quando ele tava fora. Mais tarde, numa área do castelo, o grupo encurrala o Setsu. Por que tu tá com essa cara de bebê e como tu voltou? O prota explica que no boss final da guerra de 5 anos atrás, depois de solar o inimigo, ele simplesmente respawnou em outro mundo, mantendo os stats e as memórias. O sistema bugou a favor dele. Geral chega à conclusão que o retorno dele não foi RNG, tem dedo do destino aí. Depois o papo fica sério sobre os demônios. Parece que os bichos estão com um debuff mental, uma maldição controlando eles. Soltam o nome de um tal de Toma, e a galera já saca que só um sujeito podre como ele poderia causar esse BO todo. Do nada, brota um NPC, digo, um cavaleiro, e chama o Grain pra ir falar com o rei urgente, porque o server tá caindo e tem BO pra resolver. O resto da party fica lá fora, admirando a vista e torcendo pra paz que o Setsu trouxe há 5 anos não ir de base. Corta pro Grain na reunião de condomínio com o rei e os figurões. O rei manda o papo. Fizeram um tratado de paz com os demônios, mas os bichos estão atacando e um aliado que foi lá sumiu do mapa. Conclusão do rei, bora declarar guerra e rushar a base inimiga. Só que o Grain é o único sensato ali e não concorda com essa play agressiva. Mais tarde, a câmera foca na Yu, que tá lá grindando XP no treino. O Setsu chega, dá aquele buff na moral dela, dizendo que ela tem talento pra magia. O prota até tenta dropar a lore e contar quem ele é de verdade, mas a mina corta o clima dizendo que se tiver poder, vai usar pra tancar qualquer dano por ele.
De noite, o Setsu tá lá, contemplando a cidade estilo Batman, quando o Squad chega. Eles avisam que ganharam um tempinho, mas a guerra é tipo a atualização do Windows. Inevitável. O Setsu, com a confiança de quem joga no modo Easy, diz que se for guerra, ele zera esse jogo pela segunda vez. A galera raifa e diz que vai junto, mas o Setsu nega o convite pra party. Ele diz que vai solar essa dungeon, porque se o tal Toma tá por trás disso, deve ter X9 e Camper dentro do castelo. Ele puxa a carta "Eu sou o líder da guilda" e manda eles obedecerem. Sem opção, o grupo aceita o comando. No dia seguinte, a party tá full stealth, invisível graças a uma skill roubada da tia. Eles invadem o depósito porque o Prota precisa recuperar o loot dele. Chegando lá, ele equipa sua antiga espada, a lendária Kuroneko, ou Kuraro para os íntimos. Mas como nem tudo é perfeito, os guardas percebem que tem algo errado no servidor e começam a caçar os intrusos. Tia e Grain mandam a Eruka escoltar o Prota para fora. Já do lado de fora, a Eruka diz que vai tancar a bronca para ganhar tempo. E aí, meus amigos, vem o drama. A Yu chega rushando e se joga no peito do Setsu. A mina tá triste nível hard, pergunta pra onde ele vai. O Setsu finalmente abre o jogo, é o New Game Mas dele, segunda vez no mundo, e ele tem que resolver a parada pra acabar com a guerra. A Yu quer ir junto, mas ele nega porque ela ainda tá underleveled pra essa missão. Ela aceita, chega pertinho, pede pra ele fechar os olhos e... Vral! Corta o cabelo dele com magia para mudar a skin. O Prota se despede das duas e mete o pé. Agora rola um flashback, uma garotinha conversando com o avô, um artesão que tá dando aquela lição de moral sobre o valor do esforço, o papo de coach. Aí chega um sujeito meio arrogante querendo comprar os itens. O velho, cheio de honra, tenta negar venda para quem não valoriza o craft. Mas aí, o sujeito puxa as moedas de ouro, o brilho da grana bate e a moral do velho vai de arrasta pra cima. Vendeu tudo sem pensar duas vezes, porque capitalismo, né, pai? Todo mundo tem um preço. De volta ao presente, time skip de 5 anos. O avô foi de base e a menina, agora crescida, decide fechar a loja e levar todo o estoque embora. Ela tá sozinha na estrada, carregando loot numa carruagem quando é gankada por um monstro. O bicho ia dar hit kill, mas o Setsu aparece do nada e salva o dia. A menina, super agradecida, diz que vai pagar quando vender os itens, mas o Setsu nem liga pro ouro. Ele chama ela de Lokita por andar com tanto loot sem escolta. Nesse momento, a menina tem um estalo mental. O Setsu é a cara do sujeito arrogante que comprou o estoque do avô dela no passado. Mas antes do Setsu dar TP dali, a menina faz uma proposta. Quer contratar ele de guarda-costas para uma missão de entrega no continente dos demônios. O Setsu pensa, analisa o XP e aceita a quest. No dia seguinte, eles chegam na cidade portuária de Mersenne. O Prota fica de cara porque a cidade recebeu um patch de atualização monstro e tá muito evoluída. A garota, que descobrimos se chamar Huri, diz que todo esse progresso foi graças ao fim da guerra há 5 anos. Mal sabe ela quem tá do lado dela. Chegando no porto, a Huri tenta desenrolar um transporte com os capitães, mas a missão falha miseravelmente. Geral recusa levar ela, metendo o louco que as rotas comerciais estão fechadas por causa do PVP liberado entre os reinos. Ninguém quer tancar essa viagem. Logo em seguida, brota o esquadrão de cavaleiros de Distínia, querendo dar aquela geral na Huri. Eles pedem para ver o inventário da mina, ou seja, a bolsa dela. Ela nega o acesso na hora e os guardas, com a síndrome de pequeno poder, ameaçam confiscar o loot. Estavam prestes a roubar a garota na cara dura quando o Setsu chega rushando para defender a cliente. O clima esquenta, os dois se preparam para o X1, mas os NPCs da vila, digo os moradores, percebem que os guardas estão criando caso à toa. Pressionados pelo chat global da rua, os cavaleiros decidem meter o pé. A Huri fica emocionada e, num momento de pura empolgação, gruda no pescoço do Prota num abraço. Mais tarde, os dois vão recuperar o HP com uma boia e a garota tá só gratidão. Ela aproveita para perguntar como o Setsu sabia daquele esquema de precisar de permissão para revistar player. O Prota, com a wiki do mundo na cabeça, explica que só guarda com badge oficial pode interrogar player civil. A Huri lembra que ainda precisa de um barco para chegar no reino dos demônios.
O Setsu, estrategista que só ele, sugere que eles descansem numa posada antes de continuar a quest. A menina acha uma ótima ideia, e eles logo acham um save point, pousada. Depois daquele banho para tirar o debuff de cansaço, a Huri acha que é a vez dela de brilhar. Ela mostra pro Setsu o último item de missão do avô dela, uma joia que o prota bate o olho e pensa, conheço essa skin. A menina conta a lore. O avô era um joalheiro lendário, nível máximo de crafting. Ninguém fazia itens como ele. Mas um dia apareceu um cliente querendo reparar um broche. Como o velho estava com a barra de vida piscando no vermelho, quase indo de base, ele deixou essa main quest para a neta, entregar o broche reparado, porque a honra do artesão é tudo. Ela passa o item para o Setsu guardar, mostrando que o nível de confiança está alto. Quando o prota equipa, toca no broche, sente uma aura dark pesadíssima. Ele saca na hora que tem magia de proteção ali e torce para a durabilidade do item estar intacta. Algumas horas depois, enquanto os dois dormiam na maior paz, a calmaria acaba. Os mesmos cavaleiros haters voltam, dessa vez acusando eles de serem espiões do reino demoníaco. Fanfic total dos guardas. Eles invadem o quarto e o prota ativa o modo fuga, puxando a Huri pela janela. Eles correm, mas acabam num beco sem saída, de frente para o mar. Os guardas encurralam a dupla. O Setsu, doido para farmar uns kills, provoca os caras, mas a Huri é pacifista e não quer ver sangue. Sem opção, o Setsu agarra ela e se joga na água num salto de fé. É aí que a mágica acontece. Um monstro colossal emerge da água e os dois montam nele. Geral na praia fica em choque, tela azul total vendo aquela criatura gigante. O Setsu chama a bichona de Lévia e pede desculpa pelo summon de última hora. Ele comanda a criatura rumo ao reino demoníaco. Enquanto eles surfam no monstro, a Huri tá quase infartando, pensando, Lévia? Tipo Leviatã, o deus dos mares? A ficha cai e ela se pergunta que tipo de hacker ela contratou como guarda-costas. Depois de uns minutos de viagem expressa, eles chegam no servidor dos demônios. Mas a Lévia não tem paz, começa a trocar soco com uma lula gigante. O Setsu, o maluco, fica hypado assistindo de camarote porque ama uma rinha de monstro. Depois da treta, a Lévia vira humana. Sim, ela tem uma forma waifu, e a Huri fica impressionada. Só que a Lévia tá pistola com o Setsu. A lula soltou tinta nela toda e o Setsu não deu um suporte, deixou a mina tancar sozinha. A Huri interrompe a DR e pergunta o que fazer com a lula gigante morta. O Setsu não perde tempo, lute garantido. Ele frita a lula ali mesmo. Enquanto almoçam anéis de lula frita, o grupo conversa sobre um tal de Desastol. A Lévia solta a info. O destino do pacote é Evil Barrow, o Castelo das Trevas. A Huri quase dropa o queixo. A encomenda é pro Rei Demônio em pessoa? A Lévia avisa que o Uber aquático acabou e que ela já cumpriu a parte dela. Ela ainda tá mordida porque o Setsu sumiu por 5 anos e voltou achando que ela é barco particular. O prota, com a maior cara de pau, chama ela para ir junto até o castelo. Nesse climão, brotam umas crianças aleatórias e mandam a pergunta proibida. Vocês estão tendo briga de casal? O constrangimento foi de mais de 8 mil. Aquela pergunta das crianças deixa o Setsu meio sem jeito, suando frio. Para mudar de assunto e evitar o interrogatório, ele lança a tática do suborno gastronômico. Distribui lula frita para a molecada. O plano funciona que é uma beleza, e os pequenos ficam maravilhados com o sabor. Como sobrou lula para dar e vender, afinal o bicho era gigante, o Setsu decide levar o resto do banquete lá para a vila portuária dos demônios. Corta para a cena na vila, onde o clima tá mais pesado que final de domingo. Os pescadores demônios estão numa bad vibe total, deprimidos porque não conseguem pescar nada faz tempo. Tudo culpa daquele calamar gigante que aterrorizava as águas. Mas aí chega o Setsu, carregando o próprio monstro que assombrava eles, agora transformado em almoço. Os demônios ficam em choque, sem acreditar no que estão vendo. O choque logo vira festa. Começa uma celebração daquelas, com a Lévia sendo tratada como rainha absoluta. E o Setsu tá lá na grelha, virando lula com a habilidade de um churrasqueiro profissional. Enquanto a festa rola solta, vemos uma cena paralela. Um demônio chamado Brad observa a vila de longe. Vendo aquela agitação toda e a fumaça subindo, o cara tira a conclusão errada. Acha que a vila está sendo atacada. Sem pensar 2 vezes, ele saca a espada e parte em disparada, pronto para a guerra, achando que vai salvar o dia.
De volta à vila, a Rudy tá trocando uma ideia com a Levia. A curiosidade bateu forte. Como eles conhecem o Rei Demônio? A Levia abre o jogo e explica a história. 5 anos atrás, o Setsu tentou cruzar o oceano sem permissão. Eles saíram na mão. O Setsu venceu e ainda convenceu ela a ajudar a cruzar o mar para acabar com a guerra. A Levia solta a bomba. Ué, o Setsu não é famoso em Destinia? Ele é o herói lendário, pô. Nessa hora, a ficha da Rudy cai com tudo. Agora faz todo sentido ele ser parça de deuses e reis. A Levia continua, dizendo que manteve a paz nos mares esse tempo todo só porque prometeu pro Setsu. Ela confessa que tá meio mordida porque o cara sumiu por 5 anos e voltou usando ela de barco, mas no fundo tá felizona que ele voltou. A Rudy, esperta, lança aquele olhar de "eu sei o que você fez no verão passado" e pergunta na lata se ela tá apaixonada pelo Setsu. A Levia fica toda atrapalhada, nervosa, mete aquela desculpa de que é uma deusa e jamais amaria um humano. Sei, engana que eu gosto. A DR das meninas é interrompida pelo Brad, que chega voando baixo, furioso, gritando que é o guardião do Rei Demônio. Ele aterriza pronto para a batalha e encontra todo mundo comendo e rindo. O cara fica com aquela cara de tacho, vendo que a guerra era só um churrasco. Mais tarde, no cais, o Brad, já mais calmo e morrendo de vergonha, pede desculpas para Levia pelo escândalo. O Setsu chega junto e o Brad reconhece o herói na hora. O papo fica sério. O Brad explica de estar longe do castelo porque a situação azedou de vez. Ele engole o orgulho e pede ajuda pro Setsu e pra Levia. A parada é a seguinte: o Rei Demônio, que na verdade é uma garota chamada Desastol, vai se casar com um humano chamado Terran. Os demônios acham que tem truta aí, possivelmente uma maldição. O Setsu estranha dizendo que a tira de letra maldições. Mas o Brad conta que o tal de Terran trouxe um colar poderoso como proposta de casamento, algo suspeito. E tem mais, segundo Brad, foram os humanos que começaram a guerra, porque acharam uma bandeira de Destinia no local do ataque. O Setsu fica indignado porque em Destinia diziam que foram os demônios que atacaram primeiro. O clássico disse-me-disse de guerra. Brad ainda conta que enviaram um emissário para negociar, mas o coitado nunca voltou. A Rudy conecta os pontos. Esse Terran é dono de uma empresa de navios gigantesca. O cara tem grana infinita para financiar uma guerra. A conclusão é triste. A aceitou casar e virar praticamente uma serva desse cara, só para parar a guerra e salvar o povo dela. O Setsu fica pistola, cobrando como os generais deixaram isso acontecer. O Brad retruca que ninguém concorda, eles só querem proteger a mas ela tá irredutível. A Levia interrompe e mata a charada. A está fazendo todo esse sacrifício por causa da promessa de paz que fez pro Setsu há 5 anos. Ouvindo isso, o Setsu decide na hora, eles vão intervir. Pouco depois, vemos o Setsu e a Levia correndo pro castelo naquela velocidade absurda. Rola um flashback rápido antes de partirem. O Brad avisou que o Terran tá cercado de guardas com habilidades cabeludas e que o caminho é infestado de monstros. Eles agradeceram a dica e zarparam. De volta ao presente, a Levia tá limpando os monstros do caminho sem dó. Depois de derrubar os bichos, ela pergunta pro Setsu: "Beleza, qual é o plano quando chegarmos lá?" O Setsu abre aquele sorriso malicioso de quem vai aprontar e solta aquela: "O plano é simples, eu vou sequestrar o noivo, o tal de Terran, e cancelar esse casamento na marra." Ele completa dizendo que tem certeza que o Terran tá manipulando os dois lados, já que tanto os humanos quanto os demônios juram que foi o outro lado que atacou primeiro. O cheiro de armação tá no ar, e o Setsu tá indo lá cobrar a conta. O Setsu, com aquele olho clínico de quem já viu de tudo, comenta que quando voltou para esse mundo, percebeu uma movimentação estranha. Cavaleiros que não vestiam a camisa nem dos humanos, nem dos demônios. Ou seja, essa guerra não é um evento aleatório como da última vez, é tudo armado. Ele manda real. Os dois lados estão sendo manipulados para achar que o outro atacou primeiro, criando o cenário perfeito para o Terran aparecer milagrosamente com um amuleto e uma proposta de paz. É o clássico herói fabricado. O grupo continua correndo, atropelando uns monstros no caminho, mas a Levia aproveita a maratona para refletir. Bate aquela nostalgia. Ela lembra que desde que o Setsu foi embora há 5 anos, ela tinha ligado o modo tanto faz e ficado de boa no fundo do oceano. A vida dela não tinha muito brilho até o momento em que conheceu o Prota, que mudou o jogo completamente para ela. Depois de percorrerem uma quilometragem absurda, finalmente a dupla chega na capital do reino demoníaco, Evil Barrel. Aí rola aquele flashback para explicar o contexto. Vemos a Dias anos atrás, logo depois de selar a paz com o Setsu. Um tempo depois, ela pergunta pro Brad sobre o paradeiro do herói, mas ninguém sabe onde o Setsu se meteu, nem mesmo o pessoal de Destinia.
Mesmo com o sumiço dele, ela honrou a palavra e manteve o acordo de paz. O reino prosperou, o mercado estava cheio, tudo lindo. Mas aí, num azar do destino, o broche dela quebrou. O Brad, prestativo, recomendou um joalheiro top de linha em Distínia, o avô da Huri. Só que a paz durou pouco. Um cavaleiro demônio chega avisando que os humanos atacaram. Há dias, tentando segurar as pontas pela promessa que fez ao Setsu, ordena que o exército se prepare, mas foca na defesa para manter a paz. Claro que a rapaziada do exército não curtiu muito essa postura passiva. Corta para um mês depois. A Dia está na bad, preocupada que se a guerra continuar, a promessa dela vai pro ralo. O Brad chega com a notícia, o tal do Teran quer se unir a ela. Sem muita opção, ela aceita a reunião. O Teran chega com a banca toda, oferecendo o poder da empresa dele para acabar com a guerra. O preço? Casamento. O cara quer virar rei demônio na base do golpe do baú. Ele mostra um colar como símbolo do compromisso, mas o negócio emana uma aura sinistra. Os demônios, que não são bobos, sacam na hora que aquilo é um amuleto de maldição de servidão. A Dias, encurralada, pede um tempo para pensar, e o grupo do Teran se retira, deixando aquele climão no ar. Nos dias seguintes, a Dias está só o pó, pensando no que fazer. O Brad, sendo amigo leal, diz para ela não aceitar essa loucura. Ele sai da sala e a Dias desaba, triste de verdade, dizendo para si mesma que não queria que o Setsu a visse vestida de noiva contra a vontade dela. Horas depois, vemos o Teran conversando com uma figura misteriosa nas sombras, se gabando que convencer a garota foi fácil demais. O maluco é confiante, tem que admitir. Semanas depois, voltamos ao presente. Chegou o dia do casamento arranjado. A Dias entra na igreja vestida de noiva, mas com a cara de quem tá indo pro abate. O Teran tá lá no altar, fazendo discurso político sobre ser o novo rei demônio e trazer a paz. A plateia de demônios está visivelmente incomodada. Justo quando a Dias, derrotada, está prestes a deixar ele colocar o amuleto maldito, o Setsu arromba a igreja da porta. A entrada é triunfal e a Dias fica em choque total. Numa cena paralela, o Brad e a Huri observam de longe a confusão começando no castelo. De volta ao altar, o Teran gela a espinha ao ver o Setsu e manda os servos atacarem. A Lévia também chega na voadora. Um dos capangas do Teran usa uma magia de sombra chamada Punhala contra a Lévia, deixando ela paralisada e flutuando. Quando o cara ia finalizar ela, o Setsu bloqueia o ataque e devolve com um soco que manda o sujeito voar longe. O inimigo até tenta levantar para um segundo round, mas o Setsu começa a dar uma surra unilateral. O sujeito misterioso percebe que deu ruim, diz que precisa avisar o mestre e foge covardemente. Com a bagunça resolvida, a Dias não se segura e corre pro abraço, emocionada demais, dizendo quanto sentiu falta dele. O Setsu retribui o carinho, aliviado por ver que ela está viva. A Lévia chega para cortar o clima de romance, tossindo falsamente. O Setsu vai checar os magos que ele derrotou e percebe que se desfazem no ar. Eram construtos feitos de magia e maldições, nem eram gente de verdade. Ele pega o amuleto maldito do chão, já sacando qual era o plano súlio do Teran. O Setsu já manda o papo reto, isso tudo tem cheiro de... toma. Sem perder tempo com enrolação, ele pulveriza o amuleto amaldiçoado. A Dias concorda com a teoria e, com sangue nos olhos, diz que o verdadeiro culpado vai pagar caro. E o motivo não é nem a guerra em si, mas a audácia de tê-la feito vestir aquele vestido de noiva contra a vontade. Mexeu com a moda, mexeu com a rainha demônio. O Prota, focado na missão, diz que vai investigar e que a próxima parada é visitar o Regulus, o rei das bestas. Nesse meio tempo, a Rudy e o Brad chegam na cena do crime. O Brad fica de queixo caído vendo o castelo parecendo que passou por uma reforma destrutiva. A Rudy, sentindo o clima, entrega o broche consertado para o Setsu, dizendo que ele é quem deve entregar. O Prota pega a joia e coloca na Dias com aquela naturalidade de quem já fez isso antes. A Rudy fica fascinada com a cena. E não é pra menos, é a segunda vez que ele coloca esse broche nela. A Dias olha pro Setsu e reflete que ele sempre foi o cara que ensinou ela a viver com alegria. Os dois ali, parados no altar, trocando olhares intensos, se alguém entrasse agora, diria que o casamento é real e o noivo é o Setsu. A química tá no ar. Corta para um flashback de quando o Setsu era só um mini prota. Ele conheceu a Yui nessa época, e apesar de ter aquela cara de anjo, o moleque já era orgulhoso e marrento desde o berço. A Yui, coitada, sempre teve dificuldade nos estudos, e um dia perguntou se eles deviam ir para a mesma escola. O Setsu, com a delicadeza de um cavalo, soltou que se era difícil para ela, não tinha por que forçar a barra só para ficar perto dele. Disse para ela não complicar a vida à toa.
Nossa, que patada! A menina sentiu o golpe, ficou arrasada e saiu de cena, passando os dias seguintes na maior depressão. Semanas depois, o boletim da Yui chegou e confirmou o pesadelo, notas baixas, provando que ela não tancava o ritmo do prota. Enquanto voltava para casa, desanimada, uns sujeitos mal intencionados viram a brecha e tentaram arrastar ela para uma festinha. Mas o anjo da guarda, vulgo Setsu, apareceu do nada para defender a amiga. Os malandros, vendo que o moleque não era brincadeira, meteram o pé rapidinho. O Setsu, tentando consertar a grosseria anterior, admite que se esforçar demais às vezes é ruim mesmo. Rola aquele silêncio constrangedor, até que a Yui quebra o gelo. Mesmo que o mundo diga que ela não serve pra nada, ela quer ir pra mesma escola que ele. A menina tá decidida, o amor dela fala mais alto. O Setsu, vendo a determinação e as lágrimas dela, decide virar o coach dela. Ele promete ajudar a treinar e estudar, mas avisa, não vai ter piedade, mesmo que ela chore. A Yui, em vez de assustar, fica felizona e aceita o desafio. O contrato foi selado ali. De volta ao presente, a galera tá no pátio treinando magia. Do nada, a Yui solta uma bola de fogo nervosa, surpreendendo geral. A Eruka elogia a evolução dela e do resto da turma. Terminando o treino, a Yui vai tirar satisfação com o Grain e a Eruka. Ela quer saber qual é a real relação deles com o Setsu. Eles respondem que veem ele como um grande amigo e companheiro. A Yui aproveita a brecha e pede um treinamento VIP. Ela não quer só ser a amiga que fica na torcida, ela quer ter força para ficar lado a lado com o prota na linha de frente. A Eruka leva Yui pro terraço e manda real. O Setsu provavelmente está lutando nesse exato momento pela paz do mundo. Ela avisa que mesmo sendo colegas, eles precisam estar prontos para agir a qualquer segundo. A Yui insiste, diz que fará qualquer coisa para alcançar esse nível, mas admite que falta força bruta. Aí a Eruka decide testar isso na prática e começa um sparring ali mesmo. A Yui surpreende, bloqueia ataque, lança magia, mostra que não tá de brincadeira. A Eruka manda o papo motivacional. Heróis invocados têm uma força excepcional e a Yui é mais forte do que imagina. Mas treino no terraço é fácil. A Eruka decide levar a brincadeira pro nível hard e arrasta a menina pros esgotos. É o lugar que ela usa como teste final pros soldados, porque tá infestado de monstro de verdade. E para começar bem, aparece um crocodilo gigante querendo lanche. A Yui gela, mas a Eruka manda ela resolver o BO. A menina lança um ataque de fogo e acerta em cheio. Achando que já tinha ganhado, ela baixa a guarda e se distrai. Erro de principiante. O crocodilo, que não morreu, aproveita e parte para o ataque. A Yui tenta segurar com o báculo, mas acaba ferida. Mesmo machucada, ela não desiste e prepara o contra-ataque com outro feitiço. É aprender na dor ou não aprender nada. A Eruka manda real sem filtro nenhum. Magicamente falando, a Yui tá pau a pau com ela. O problema não é MP, é atitude. Ela diz na lata que tá faltando sangue no olho para finalizar o serviço. O papo é reto. Se você não derrubar o inimigo, ele levanta e te manda para a tela de Game Over. Para provar o ponto, a Eruka vai lá e finaliza o monstro sem piscar. Ela vaza do local, deixando a Yui no chão, sacando que esse tempo todo o que faltou não foi poder, foi a coragem de apertar o gatilho. Pouco depois, a tia chega no modo suporte e cura as feridas da menina. Rola aquele momento heart to heart. A tia diz que considera a Yui parte do time e solta uma curiosidade. Apesar de serem parças do Setsu, eles não sabem como ele era no outro mundo original. Mas tem uma coisa que eles notaram. O jeito que o Setsu olha para Yui é o mesmo jeito que ele olhava para eles quando o grupo se formou. Tradução, ela é importante. A tia explica que a Eruka pega pesado porque quer ver a Yui no mesmo nível deles. Aí vem a pergunta de 1 milhão de ouros. Por que você quer tanto ir com a gente? A Yui responde que cansou de ser a donzela em perigo. O Setsu sempre tancou tudo por ela. Agora, ela quer ser o escudo dele. A tia sai da sala e encontra a Eruka no corredor. O papo entre as veteranas é sério. A Yui é forte, farto, mas se juntar a essa pare significa correr risco de vida real. A tia fecha dizendo que precisam ensinar determinação para ela, mas o clique final tem que vir da própria garota. No dia seguinte, o Grain sai de um quarto e flagra Yui sozinha, pensativa. Ele chama ela para um canto e rola uma mentoria. A Yui pergunta de onde ele tira coragem para lutar. O Grain, com aquele jeito meio Ed, diz que luta para proteger quem ama, e completa com uma filosofia meio agressiva.
Ele prefere fazer os inimigos sofrerem antes que eles tenham a chance de tocar nos amigos dele. Ataque é a melhor defesa, né? Ele termina dizendo que a Yui vai ter que achar a própria resposta, o motivo dela. Antes de sair, ele solta: "O Setsu tá esperando uma resposta, viu?" Isso buga a mente da menina. Ela quer continuar sendo ela mesma, a Yui boazinha, mas também quer lutar. Esse dilema começa a acender uma chama nela. Corta pro dia seguinte. A Yui tá no treino e do nada, kabum! Ela solta um feitiço de fogo que abre uma cratera gigante no chão. O grupo fica de cara com o DPS da garota. De tarde, ela chama a Iruka para um round 2 nos esgotos. A determinação bateu. Logo de cara, aparece outro crocodilo daqueles. Dessa vez, a Yui não hesita. Manda um ataque de fogo concentrado que faz churrasquinho do bicho e ele cai duro. As duas se aproximam e a Yui explica: o bicho não foi de base, tá só imobilizado. A resolução dela é essa: parar os inimigos sem precisar tirar uma vida. A Iruka sorri, orgulhosa, e diz que isso é exatamente algo que o Setsu faria. Mas claro, como boa treinadora, avisa que ela ainda tem muito chão para grindar e ficar forte de verdade. No outro dia, chega o briefing da missão. Os estudantes, vulgo heróis, vão partir para o país demoníaco de Biltion. A missão é proteger o local e o povo de Distínia. A galera dispersa para se preparar, mas a Yui fica ali parada na frente do grupo principal dos amigos do Setsu. Ela abre aquele sorriso de quem upou de nível e se junta a eles. A party tá completa. Enquanto isso, na outra ponta do mapa, o Setsu tá na estrada indo visitar o Regulus com a Levia a tiracolo. A deusa tá lá no bem e bom, comendo biscoito dentro da carruagem, mas reclamando de barriga cheia. Ela resmunga que quando chegarem no porto vai ter que ficar de guarda, e que o Setsu trata ela, uma deusa, veja bem, como se fosse uma NPC serva qualquer. O prota, impaciente com a viagem lenta, pergunta se não tem nenhuma magia para chegar mais rápido. A Levia manda a real. Existe teletransporte, mas ela é deusa do mar, não de Uber mágico. O Setsu entende o drama. Magia de teletransporte é complexa, leva anos para dominar. Se fosse fácil, ninguém usava a carruagem e o sistema de transporte do mundo colapsava. De repente, a carruagem freia e uma menina aleatória sobe a bordo. É a Alice. A garota fica nervosa na hora. Descobrimos que ela e a irmã, a Eimer, foram alunas do Setsu uns 5 anos atrás. Quando ela bate o olho no professor, a emoção transborda e ela começa a chorar de alegria. O encontro vira uma reunião de ex-alunos. A viagem segue. Eles fazem as apresentações formais e a Alice pergunta o que rolou nesses 5 anos de ausência. O Setsu manda o resumo da ópera e a Alice entende que a missão agora é séria: parar os planos malignos do Toma antes que o mundo vire uma bagunça completa. O Setsu, com aquele jeito de quem sempre cabe mais um no grupo, convida a Alice para seguir viagem com eles, mas a garota, com um semblante meio pesado, recusa o convite na hora. Parece que desde que o Setsu partiu anos atrás, a vida dela tomou um rumo complicado. Ela virou caçadora de monstros profissional e, certo dia, pegou um contrato para dar cabo de um dragão. Enquanto a carruagem balança, ela abre o coração e conta a história. Tudo rolou numa vila chamada Satrol. Foi lá que ela conheceu a Eimer. Elas não são irmãs de sangue, mas a conexão foi tão forte que viraram praticamente família. A Eimer contou pra ela que não era dali, foi trazida pelo irmão. Só que esse irmão saiu pra caçar o tal dragão e nunca mais voltou. A solidão uniu as duas garotas. De volta ao presente, o Setsu, direto e reto, pergunta se o dragão matou o irmão dela. As duas baixam a cabeça e a resposta é um mistério. Não tem corpo, não tem rastro de batalha, nada. Por alguma razão bizarra, toda vez que alguém enfrenta esse dragão, a pessoa simplesmente desaparece do mapa, sem deixar vestígio. Aí rola aquele flashback tenso. A Alice, na época, teve a brilhante e perigosa ideia de desligar a barreira mágica da vila para atrair o monstro. O plano até que funcionou. O dragão apareceu, ela conseguiu cravar a espada nele, mas o bicho levantou voo e fugiu. A Alice correu atrás, mas perdeu ele de vista. O terror foi quando ela voltou para a vila. Todo mundo tinha sumido, desapareceram no ar. A única alma viva que sobrou foi a Eimer. De volta ao presente, a Alice diz que sua missão de vida agora é achar o irmão da amiga, para ela ter paz. Ela pergunta para o Setsu se ele conhece algum dragão sequestrador. O prota nega, nunca ouviu falar de um bicho com esse modus operandi. A Lévia, com aquele humor ácido dela, solta que talvez viraram zumbis. Ninguém ri,
e o Setsu pergunta, e o dragão? A Lévia começa a inventar uma lorota e toma um cascudo do prota para deixar de falar besteira. Mas surge uma teoria interessante na conversa. E se o dragão tiver a habilidade de se transformar em humano e estiver escondido entre as pessoas? Afinal, a Lévia está ali do lado deles, provando que criaturas lendárias podem ter forma humana. De repente, a carruagem para. O rio transbordou e não tem como atravessar. O jeito é esperar a água baixar. O papo continua e a Lévia comenta que talvez o dragão seja atraído por magia humana, já que bestas mágicas adoram uma fonte de poder. Ela dá o exemplo. Se ela soltasse um feitiço ali, ia chover monstro. O Setsu, ligando os pontos, começa a deduzir. Se a cada ataque uma pessoa some, não é morte, é magia de teletransporte. E se o culpado estava dentro da vila o tempo todo? Alguém que chegou bem na época que os ataques começaram. O clima pesa. O Setsu vira devagar para Emer e diz, se quer saber a verdade, pergunte para a responsável. A Emer fica pálida, começa a tremer. Ela tenta disfarçar, mas o Setsu pega ela no pulo. Ela comentou algo que ninguém sabia, revelando que sabia que a Lévia era uma deusa do mar. A máscara cai. Descoberta, a Emer não perde tempo. Ativa uma magia de explosão que joga todo mundo longe. A fumaça baixa e, surpresa, a menina se transforma num dragão gigantesco. A teoria estava certa. O monstro dormia ao lado delas esse tempo todo. O dragão parte para o ataque, mas a Lévia e o Setsu já estão prontos. Eles mandam um combo de habilidades para segurar a fera, abrindo caminho para Alice. A garota, cheia de determinação, salta sobre o dragão e crava a espada na cabeça dele, finalizando a batalha ali mesmo. O grupo respira aliviado, celebrando a vitória. Corta a cena. Horas depois, Setsu e Lévia já estão no mar, seguindo viagem. Eles deixaram a Alice para trás. O Setsu manda aquela filosofia de mestre. Se ela é realmente aluna dele, tem que aprender a terminar o serviço sozinha e lidar com as pontas soltas. Enquanto isso, a Alice volta para a casa onde vivia com a Emer, sentindo aquela nostalgia triste. Mas a tristeza dura pouco. Do nada, a Emer reaparece. E ela não tá sozinha, tá cercada de demônios. A garota, ou dragão, diz com um sorriso macabro que não seria tão fácil acabar com ela. E aí vem a revelação bombástica. Os aldeões que sumiram, ela transformou todos em bonecos, soldados sem vontade própria para lutar na guerra. Ela se revela como a verdadeira mestra dos monstros e, para piorar, confessa que faz parte do grupo do vilão Toma. A Alice saca a espada, agora sabendo que a guerra é pessoal. Mudança de cenário total. Chegamos ao continente das bestas. E, para começar com o pé direito, somos apresentados a uma nova personagem, uma garota chamada Shironeko. Chegamos no continente das bestas e já somos apresentados a Shironeko, a famosinha do pedaço. A garota é tão querida que não consegue andar 2 metros sem ganhar um presente dos comerciantes. Ela fica meio sem graça, toda tímida, mas aceita tudo porque precisa cuidar da irmã. Fica claro que ela é tipo a heroína do bairro, aquela que resolve as brigas e protege a galera, e o povo retribui com gratidão. E comida. Depois de sair carregada de sacolas, ela chega em casa e a realidade bate forte. Conhecemos a Mineko, a irmã dela, que está numa situação triste, super doente e precisando de remédios caros. A Mineko chora, sentindo o peso de ser um fardo, mas a Shironeko, firmeza total, promete que vai virar o mundo de cabeça para baixo se precisar para achar a cura. Dias depois, o Setsu desembarca no continente querendo arrumar um barco para seguir viagem. O responsável do porto avisa que está tudo ocupado. O prota, com aquela preguiça de quem não quer andar, olha para Lévia e pergunta: "E aí, não rola uma carona?" A deusa fica pistola na hora. Ela já passou 3 dias nadando com ele nas costas? Virou Uber aquático agora? Ela nega a corrida. Como só vai ter barco no dia seguinte, a dupla dinâmica decide tirar o dia de folga para relaxar. Simultaneamente, a Shironeko vai até uma espécie de farmácia/pousada falar com a Kuroino, a fornecedora dos remédios da irmã. A Kuroino entrega o medicamento, mas também passa um trabalho extra, um contrato de assassinato. E o pagamento? Uma fortuna.
É aquela grana que resolveria a vida delas para sempre. Nunca mais iam precisar se preocupar com dinheiro ou remédio. A Shironeko brilha o olho, vendo a luz no fim do túnel. Coincidência ou destino? O Setsu e a Lévia entram justamente nesse estabelecimento para alugar um quarto. A Shironeko, esperta, esconde o rosto para não ser reconhecida depois. Corta para a cena do jantar na casa das irmãs gatas, literalmente. A Mineko tá tão mal que nem consegue comer e pede desculpas. Enquanto a Shironeko lava a louça, a câmera foca num detalhe macabro. A Mineko tá usando um colar idêntico aos do Toma. O acessório amaldiçoado tá ali, drenando a vida dela, e ninguém percebeu ainda. Mais tarde, a Shironeko volta para falar com a Kurohino, pronta para a missão. Rola um momento sentimental. A Shironeko agradece por tudo, dizendo que, como ela e a irmã são órfãs, considera a Kurohino parte da família. O plano dela é pegar a recompensa, se mudar e levar as três para viverem felizes longe dali. A Kurohino concorda, mas mantém o foco no negócio. Primeiro, mata o alvo. Ela entrega a chave do quarto e revela quem é a vítima. O próprio Setsu. A Shironeko invade o quarto na surdina, vendo o prota dormindo e se lança pro ataque fatal. Mas, meus amigos, é do Setsu que estamos falando. Ele é muito mais rápido, esquiva como se fosse nada e manda a garota voar longe. A briga vai pra rua. O Setsu, calmo, pergunta se ela trabalha pro Toma. Ela nega, diz que é só negócios. Aí ela se transforma, vira fera e manda uma bola de fogo no meio da cidade. O Setsu, parecendo um pai bravo, dá branca. Ei, sem destruir a cidade. E para encerrar o assunto, ele acerta um tapa na cara dela. Um tapa tão bem dado que foi hit kill não letal. A menina cai desmaiada na hora. O Setsu e a Lévia examinam a garota caída e percebem que ela tem uma marca de maldição. O prota também nota que a Kurohino estava espreitando nas sombras, só observando. Um tempo depois, a Shironeko acorda, vê o Setsu e já ia partir para cima de novo, cheia de raiva. Mas aí ela trava, percebe que está na própria casa. A Mineko pede para ela se acalmar, explicando que aqueles moços gentis trouxeram ela de volta depois que ela passou mal. O Setsu manteve o segredo, não contou para a irmãzinha que a Shironeko tentou matá-lo. Ele ainda dá uma piscadinha para ela, tipo, tá tranquilo, o segredo é nosso. A Shironeko fica vermelha de vergonha e agradece. Aí o papo fica sério. O Setsu entende que ela pegou esse trabalho sujo por desespero para salvar a irmã. Ele se aproxima da Mineko, usa uma magia reveladora e fica chocado com a aura negra pesada que sai da menina. É maldição braba. A Shironeko, desesperada, implora para ele salvar a irmã. O Setsu, que no fundo é um coração mole, aceita na hora, mas ele avisa: eu posso curar, mas vai doer muito. A Mineko, corajosa, aceita o preço. Ela deita na cama e o Setsu invoca a Vorpal, ou Boraz, uma espada sinistra. Ele parte a espada em duas, criando uma esfera negra flutuante, pronto para cirurgia mágica. A espada Vorpal tá lá, fazendo o trabalho sujo, sugando a maldição da garota num processo tenso, mas a paz dura pouco. Do nada, a Kurohino sai das sombras e joga uma kunai na trairagem, acertando a Shironeko. A Aminha mostra as garras e diz que não deu permissão para ninguém curar a menina. Ela parte para cima do Setsu, mas a Lévia entra na frente para tancar a briga. O prota avisa que a Kurohino é perigosa, mas a Lévia, com o nariz empinado de sempre, manda aquele "eu sou uma deusa, meu querido". A Kurohino gela, sem entender o que uma divindade tá fazendo num barraco desses. A ninja não perde tempo e usa um jutsu de clones das sombras, multiplicando sua presença. Mas a Lévia nem sua. Ela manipula a água e desfaz cada clone num piscar de olhos, mandando a frase de efeito: "O mar tá comigo em qualquer lugar, otária". E pô, acerta um golpe em cheio na Kurohino. Com a ninja no chão, começa o interrogatório. A Lévia quer saber qual é a do Toma. A Shironeko chega junto, mas o coração dela tá partido em 1000 pedaços, vendo que a irmã de consideração nunca se importou com ela de verdade. A Kurohino solta o plano do vilão. O Toma quer virar Deus e resetar o servidor, destruindo todas as espécies do mundo. Depois de soltar essa bomba, ela usa um cristal de teleporte e foge igual fumaça. O Setsu chega para acalmar os ânimos, dizendo que o perigo passou, e a melhor notícia vem agora.
A Mineko aparece 100% curada. As irmãs se abraçam chorando, aquele momento família que a gente respeita. O Setsu pega o colar amaldiçoado e esmaga ele na mão, jurando que vai parar o Toma custe o que custar. Ninguém vai brincar de Deus no turno dele. No dia seguinte, Setsu e Lévia estão indo pegar o barco, mas encontram as irmãs gatas esperando no cais. A Shironeko e a Mineko pedem para entrar pro time, oferecendo a força delas para ajudar na missão. O Setsu pensa um pouco, avalia o reforço e aceita. O bonde cresceu e a viagem segue. Corta para um flashback. Vemos o Setsu treinando a filha do Rei das Bestas, uma pirralha marrenta. A menina, cheia de orgulho, dizia que jamais deixaria ele ser o mestre dela. O Setsu, vendo aquele espírito de lutadora, já sabia que ela ia longe. De volta ao presente, o clima tá tenso no Reino das Bestas. Vários homens fera estão discutindo política. Uns querem dominar os humanos, outros só querem proteger o reino. O Rei das Bestas, o brabo Regelos, cochicha algo pra filha dele, a Roa, e ela sai correndo dali na hora. Numa cena paralela, o prota finalmente chega na entrada do Reino das Bestas. E claro, os guardas barram ele. O Mano, conhecendo o Rei Regelos, conta outra. O Setsu já tá ficando sem paciência, pronto pra invadir na maciota igual da outra vez, quando a Roa cai do céu em cima dos guardas. A garota reconhece o Setsu só pelo cheiro e fica eufórica. Ela pula no pescoço dele pra um abraço, mas saca as garras pra atacar. O Setsu, que conhece a peça, já reage no automático e aplica uma chave de braço nela. A princesa, que segundos antes parecia uma ferra, vira uma gatinha mansa nos braços dele. A dualidade da gata é impressionante, de assassina pra apaixonada em 2 segundos. Eles entram na aldeia e dão de cara com o Regelos. E qual o cumprimento deles? O Setsu pega o rei e mete um suplex, estralando o monarca no chão. O Regelos levanta rindo, felizão, dizendo que o Setsu continua forte como um touro. O Setsu percebe que o rei tá meio amassado e saca que ele desceu a madeira na galera que tava discutindo política mais cedo. O papo fica sério. Setsu avisa que o Toma quer extinguir todas as raças e sugere que o Regelos fique para proteger a base. A Roa se voluntaria para ir na missão no lugar do pai. O Regelos aceita na hora, confiando que a filha tem força para representar a coroa. Mas, como nem tudo são flores, chega um estraga-prazeres chamado Luger. O cara se apresenta como comandante do exército e já chega discordando de tudo. E para piorar, ele mete o louco dizendo que é louvinho da rua, que nega veementemente, claro. O Luger olha torto pro Setsu e diz que não dá pra confiar num cara que sumiu por 5 anos. O clima pesou e parece que vai ter treta por disputa de território e de ego. O Luger, cheio de desconfiança, joga na roda que ninguém garante que o Setsu ainda tá do lado deles. O rei Regulus, vendo que os dois lados têm argumentos válidos e sem saber pra onde correr, decide resolver do jeito clássico dos Homens-Fera, na base da porrada. Ele decreta que quem ganhar a luta leva a mão da rua em casamento. O Setsu faz aquela cara de quem me meteu nessa, porque a última coisa que ele quer é casar agora, mas sem opção, ele aceita o X1. O Luger, todo pimpão, manda o prota se preparar porque amanhã o couro vai comer. Mais tarde, o Regulus pede desculpas para o Setsu, explicando que, infelizmente, só a lei do mais forte convence a rapaziada ali. De noite, a Roa vai tentar abrir os olhos do Luger. Ela manda real. Amigo, tu vai perder feio pro nível do Setsu. O Luger admite que sabe que o prota é um monstro, mas revela que tem um as na manga. Ele conta que um feiticeiro do Oriente Médio colocou uma marca nele que converte força de vontade em poder bruto. Basicamente, ele acha que tá com o hack ativado e tem chance. A Roa sai de lá com uma pulga atrás da orelha, preocupada. No dia seguinte, a arena tá lotada. O Luger vê o Setsu e a Roa conversando e já ativa o modo namorado tóxico, morrendo de ciúmes. O Regulus explica as regras. O último a ficar de pé ganha. Simples assim. Começa o combate. O Luger parte pra cima com tudo, mas o Setsu tá liso demais, esquivando de tudo. O Luger fica chocado com a velocidade e vê que não dá pra brincar, então libera sua transformação completa de besta. A Roa tenta avisar que nessa forma ele fica muito mais perigoso, mas o Setsu nem pisca. Ele agarra a besta e crava ela no chão com um impacto que faz a arena tremer. A plateia fica em silêncio, impactada com a força absurda do Setsu.
O Prota vira para o Regulus e diz que já deu, não tem sentido continuar batendo, mas o Luger, com o orgulho ferido, levanta e grita para não subestimarem ele. O Setsu, numa frieza absoluta, diz que não quer destruir o orgulho de guerreiro dele. Isso foi a gota d'água. O Luger fica furioso, a marca no ombro dele começa a brilhar e sussurrar coisas na mente dele. Uma aura sombria toma conta e ele ataca, conseguindo finalmente acertar o Setsu. O Prota percebe na hora, aquilo é uma maldição do Toma. Sem perder tempo, uma das meninas joga uma espada para o Setsu. O Luger avança cego de raiva e o Setsu, num movimento rápido, corta fora um dos membros dele. Mas, para surpresa de geral, o braço regenera na hora. O bicho virou um tanque de regeneração. A Roa corre para ajudar e o Setsu bola um plano para tirar a maldição sem mandar o Luger de arrasta para cima. Ele diz que vai precisar de cobertura porque vai ficar vulnerável enquanto carrega o ataque. Enquanto o Setsu invoca a Vorpal, uma névoa sinistra surge e de dentro do corpo do Luger sai uma ilusão do próprio Toma. O vilão aparece completamente lelé da cuca, dizendo para o Setsu que vai matar todos os humanos, demônios e qualquer outra raça que respirar. E o motivo? Ele quer ser um deus ao lado do Setsu. Papo de maluco total. O Setsu corta o barato dele e avisa: se você tocar num inocente, o bicho vai pegar pro teu lado. O Toma muda de humor rapidinho, diz que espera ver o Setsu tentar salvar todo mundo ao mesmo tempo e solta a bomba. As tropas dele já estão marchando para Distinha. Depois desse aviso apocalíptico, a ilusão desaparece. O Setsu vira pro Regulus e manda o papo reto: prepara tudo, a gente vai pro continente demoníaco caçar o Toma. O Regulus corre para organizar as tropas. O Setsu vai checar a Roa, que tá olhando pro corpo do Luger. Assim que o Toma sumiu, o Luger caiu no chão, degolado. Não teve jeito, ele foi de base. A Roa, segurando o choro e sendo forte pra caramba, diz que não é hora de ficar sentimental, porque uma tempestade tá vindo aí. Aí rola aquele flashback de 10 anos atrás. Voltamos ao dia em que o Setsu e o Toma foram invocados como heróis em Distinha. O Setsu já chegou naquele pique, odiando a ideia de ter sido sequestrado para outro mundo sem ter escolha. Passado um tempo, vemos o Setsu treinando focado, e o Toma pergunta como ele consegue ficar tão calmo nessa situação absurda. O Setsu responde na lata: já que tem rei demônio e monstro querendo matar ele, a única opção é ficar forte para sobreviver. Já o Toma confessa que está morrendo de medo de lutar numa guerra num mundo estranho. Desde o início, a mentalidade dos dois já era oposta. O Setsu, vendo que o moleque estava tremendo na base, manda o papo reto. Reclamar não vai encher a barra de vida de ninguém. Percebendo o pânico real no olhar do Toma, o Prota estende a mão num gesto de tamo junto e firma o pacto. Eles vão fazer o impossível para sobreviver. Aquilo foi o calmante que o Toma precisava, baixando a ansiedade na hora. Pouco depois, na cena da escadaria, o Setsu solta a braba. Eles vão parar essa guerra. Para ele, gente se matando à toa é desperdício de oxigênio. O Toma ainda tá meio inseguro, tipo o jogador novato em lobby de rank alta, mas o Setsu reforça a broderagem. Somos irmãos de Isekai agora, parceiro. O Prota promete proteger o amigo custe o que custar. Chega o dia da despedida. O Setsu parte para resolver a treta mundial, confiando que o Toma vai se virar. O Toma promete que na próxima vez que se virem, ele vai estar monstro de forte. O tempo passa, o Setsu vira a lenda viva e o Toma também ganha seu respeito, com os soldados jurando lealdade a ele. Anos depois, vemos uma guerrinha, onde o Toma tá liderando um esquadrão. Eles invadem um templo e os inimigos, vendo que deu ruim, se rendem. Mas o Toma já não é mais o mesmo. Uma energia estranha tá pilotando o corpo dele e ele ignora a bandeira branca. Corta a cabeça dos dois sujeitos sem dó, gore total. Quando ele tá saindo, pisa numa poça de sangue e a sanidade vai pro ralo. Uma voz sinistra sai de uma estátua jogando na cara dele que ele é fraco. A divindade da estátua oferece o cheat de poder infinito. O Toma, fragilizado, aceita os termos de uso sem ler. A possessão é imediata. Saindo dali, um cabaleiro avisa que um comboio importante vai passar, fruto de um tratado de paz. E adivinha quem tá na carruagem? O próprio Setsu e seu Donde, o destino pregando peças. No dia seguinte, a paz é selada e a festa rola. O Setsu é ovacionado como o herói supremo. Ele foge da muvuca e vai pro telhado, onde o Toma aparece. O amigo parabeniza, mas tá naquela bad vibe de comparação, se sentindo um NPC perto do protagonista.
O Setsu, humilde, diz que o Toma tem potencial para grandes feitos. O grupo do Prota chega chamando pra festa. Antes do Setsu ir, o Toma joga a última cartada nervoso. Mano, achei uma espada nesse templo que pode levar a gente de volta pra casa. Mas o Setsu manda um balde de água fria. A guerra acabou, agora que a diversão começa. Quero explorar esse mundo. O Setsu vira as costas pra ir embora e é aí que a espada do Toma começa a sussurrar ódio. A aura negra explode. O Prota sente a maldade no ar na hora. O Toma surta de vez, dizendo que vai apagar qualquer um que atrapalhe. Tudo pra cumprir a promessa de voltarem juntos. Lógica de psicopata, né? Ele parte pra cima do Setsu. O Prota bloqueia os golpes e tenta trazer o amigo de volta à razão, sacando que é a espada que tá no comando. Mas não tem conversa. O X1 recomeça. Setsu puxa a Vorpal e acerta um golpe crítico no ombro do Toma, causando uma explosão que encerra o round. O Toma foge e volta pro templo, exausto e derrotado. Lá, uma gema que ele tinha deixado no chão começa a brilhar, mostrando uma visão perturbadora. Pessoas sendo usadas como cobaias em experimentos. O Toma se identifica na hora, sentindo que aquelas pessoas são como ele, usadas e descartadas. Ele vai até o laboratório, quebra tudo e liberta as cobaias. Mas não é um resgate de herói, é recrutamento de vilão. Ele diz que eles são livres e convida a galera para destruir esse mundo cheio de desespero. Os ex-prisioneiros, cheios de ódio, aceitam na hora. O Esquadrão do Mal tá formado. Eles decidem que vão virar deuses para resetar a humanidade na base da destruição. Voltando para o presente, o clima tá tenso. A frota humana tá navegando em direção ao continente demoníaco, pronta para começar a guerra de verdade. A Yui, que tá ali no convés com a galera, sente uma oscilação na força. Uma esfera mágica tá bombando o poder do Toma à distância. O Grain, sempre analítico, manda o papo. Se tem magia externa rolando, nem todos os demônios são inimigos voluntários. Alguém sugere tentar trocar uma ideia com os demônios antes de sair na mão. Afinal, essa guerra tá parecendo cada vez mais sem sentido. A Yui, lembrando dos conselhos do Setsu, assume a postura de líder moral. Ela confia que o Prota vai parar essa loucura. Os amigos concordam, mas sabem que para isso acontecer, eles precisam ganhar tempo segurando as pontas ali na praia. A frota humana atraca e o caos se instala. A galera desembarca já partindo para cima das defesas inimigas. O Grain avisa pro squad ficar esperto e focar no objetivo. Enquanto isso, rola aquele tiroteio de magia a longa distância entre os feiticeiros dos dois lados. O grupo dos heróis, nossos ex-estudantes, aproveita a distração e flanqueia os demônios. Mas vamos ser sinceros, no outro mundo eles eram só estudantes normais. A realidade da guerra bate forte e eles estão morrendo de medo. Nunca viram algo desse nível. Um demônio parte para cima de uma garota, mas a Yui surge como um anjo da guarda e salva o dia. Vendo a determinação dela, os demônios recuam. Aí rola um momento tenso. Um dos estudantes, cheio de adrenalina, ia finalizar um demônio que já tinha sido neutralizado. A Yui trava o braço dele na hora. Ela manda a real. Eles estão lutando sim, mas o objetivo é evitar baixas desnecessárias. O garoto tenta justificar, mas a Yui convence ele a não virar um assassino de sangue frio. Do nada, uma voz ecoa mandando exterminar os demônios. O céu brilha e vários cavaleiros invocados surgem. A Yui reconhece essa magia lá do começo. E para piorar, o chão se abre e quem sai de lá? A Alice e a Emer. A Alice tá com o olhar vazio, totalmente possuída, e começa a derrubar os cavaleiros aliados. A Eruka tenta parar a Alice, mas a menina bloqueia tudo. A Eruka tenta conversar, fazer ela acordar, mas é como falar com uma parede. Já a Emer, mostrando por que é a mestra das bestas, faz um ritual meio macabro, usando o próprio sangue e invoca uma besta poderosa, que traz os amiguinhos junto. O pau quebra entre as bestas e os heróis. Surpreendentemente, a turma de estudantes mostra que o treino valeu a pena e consegue segurar a onda, derrotando a maioria dos monstros. A Emer fica pistola vendo seus amiguinhos sendo derrotados e ordena que a Alice mate o grupo todo. A Alice, marionete total, avança no Grain, mas o cara é brabo e derrota ela num piscar de olhos, desarmando a ameaça. Enquanto isso, a Eruka vai no X1 contra a Emer e crava a espada no estômago dela. Parecia o fim, né? Só que não. A Emer levanta como se fosse nada. Ela revela que o corpo dela é modificado, cheio de órgãos extras. Ela praticamente virou um monstro humano. Ela começa aquele discurso de vilão trágico. O Toma salvou a vida dela no passado, então ela deve tudo a ele, inclusive ajudar a destruir o mundo. Aí, o negócio fica feio de verdade.
A Emer ativa um feitiço chamado Rompe Limites, ou Limit Break para quem curte, ultrapassando qualquer barreira de poder. Ela invoca uma quimera gigantesca e, num ato de sacrifício bizarro, se funde com o monstro. A nova criatura dispara um raio devastador. O grupo consegue bloquear, mas fica todo mundo exausto, com a barra de energia piscando. Quando a Emer Quimera ia dar o golpe final, uma borboleta passa voando, e atrás da Emer surge a Alice. Num movimento rápido e triste, a Alice crava a espada no peito da irmã. A Alice abraça a Emer enquanto a vida dela se esvai, lembrando dos momentos felizes que tiveram. Apesar de tudo, da traição e da loucura, elas eram família. A Emer morre nos braços da amiga, numa cena de cortar o coração. O clima fica pesado. O grupo tenta se recuperar e a Alice, mesmo ferida, começa a se curar. Mas não tem descanso para herói, meu amigo. A água do mar começa a borbulhar e uma mão gigantesca sai das profundezas. É o Kagero, um dos generais do Toma, chegando para a festa. O desespero bate na galera, que já tá sem mana e sem força depois da luta contra a Emer. Mas é nessas horas que o protagonista brilha, ou a substituta dele. A Yui respira fundo, engole o medo e se coloca na frente de todo mundo. Com uma coragem absurda, ela diz: "Deixa comigo, eu protejo vocês." A menina tá pronta pro boss fight. A rapaziada do grupo fica meio na dúvida, aquele clássico medo antes do boss final, mas a Yui assume a liderança. Ela lembra a galera que também é parte do time e que não tá ali de enfeite. O discurso motivacional funciona, os amigos concordam, botam fé nela e prometem dar cobertura. União faz a força, né? O Kagero, vendo a cena, debocha, mas elogia. Diz que a magia da menina não é de se jogar fora e que ela vai servir para um aquecimento. Só que, do nada, a Yui sente uma presença familiar, aquele poder que ela conhece de longe, e vral, o Setsu cai do céu, pousando estilo super-herói na frente dela. Ele manda aquele "agora tá tudo seguro", e a Yui quase derrete ali mesmo. O brilho no olhar da garota entrega tudo. Numa cena rápida em outro lugar, o Regulus está reunido com a elite das bestas. Eles confirmam que o Setsu já chegou no front e avisam que os reforços estão a caminho. De volta ao campo de batalha, a Yui não se segura. Vendo o amado ali, vivo e inteiro, ela se lança num abraço daqueles, sem se importar com a plateia. A ficha cai logo em seguida. Ela fica vermelha igual um pimentão, se afasta e pede desculpas por ter se deixado levar. O Setsu, cavaleiro, pede perdão pela demora. A Yui diz que tá suave e comenta que o treino com a Eruka foi intenso. Só que ao falar isso, ela faz uma pose meio suspeita. O Setsu percebe na hora a influência da Eruka e já corta o barato. "Não precisamos de mais uma masoquista no grupo, obrigado. A Eruka tá criando uma escola de masoquismo e a gente não sabia." Aí o clima muda. O Setsu fica sério, manda a Yui ficar na retaguarda e encara o inimigo. O Kagero tá vibrando, dizendo que esperava ansioso por esse rematch. Ele tira o capuz e o Setsu reconhece. É o mesmo cara que ele enfrentou na igreja lá atrás. O Kagero agradece a lembrança, mas avisa que fez um upgrade. Ele começa a emanar uma aura negra pesadíssima, provando que não é mais o mesmo noob de antes. Antes de partirem para a ignorância, rola o debate filosófico. O Kagero questiona: "Por que você perde tempo com esses fracos? Perto do seu poder, eles são formigas. É algum tipo de hobby cuidar de pet?" O Setsu nega na hora. Ele diz que não protege porque é o mais forte, mas porque ama os amigos. Simples assim. O vilão promete destruir o mundo, o prota promete proteger todo mundo. E sem mais papo furado, o Setsu parte pra cima do demônio. Enquanto isso, numa side quest ali perto, a Kurohino tá limpando o chão com os cavaleiros aliados. Mas a festa dela acaba quando as irmãs Mineko e Shironeko chegam na voadora. As meninas tentam dialogar, dizendo que sabem que a Kurohino não é 100% maligna. A mulher solta uma gargalhada de vilã e diz que tudo não passou de atuação. Ela só fingiu ser a irmãzona. A Kurohino ataca, mas as gatas bloqueiam e avisam. Se é assim, vão ter que acabar com ela. Começa a trocação franca. A Kurohino provoca, perguntando se só sabem defender. Ela consegue ferir as duas, mas as irmãs estão sincronizadas e mandam um combo duplo que joga a vilã no chão. Parecia vitória, mas a Kurohino tinha um trunfo. Ela libera tentáculos das costas e prende a Mineko. A vilã assume sua forma demoníaca completa, ficando monstrona, e acerta Shironeko também. Ela começa a humilhar, chamando as duas de fracas, e carrega um braço demoníaco gigante para finalizar a Shironeko com um golpe brutal.
Ela manda as meninas desistirem, já que a diferença de poder é absurda. Mas as irmãs têm um segredo. Quando a Kurohino dispara os ataques finais, a Shironeko esquiva e se joga na direção da Mineko. As duas se tocam e ativam uma técnica secreta, fusão, ou algo bem parecido. A Kurohino acha que é truque barato, mas a velocidade das meninas aumenta exponencialmente. Em piscar de olhos, milésimos de segundo, elas já estão na cola da vilã. A Kurohino gela, o medo bate real. Ela tenta atacar com os braços demoníacos num último desespero, mas as irmãs usam uma habilidade que paralisa todos os membros dela. Travada e sem saída, a Kurohino grita que não pode perder, que precisa vingar as atrocidades que sofreu no laboratório, revelando que a motivação dela vem de um trauma pesado. Mas não dá tempo. As irmãs acertam 2 golpes devastadores que deixam a vilã gravemente ferida no chão. Derrotada e sangrando, a Kurohino finalmente admite a verdade dolorosa. No fundo do coração, ela só tinha inveja da relação linda de irmãs que as duas tinham. Uma das irmãs, com aquele pingo de esperança, pergunta se a Kurohino teve alguma irmã no passado, mas a resposta nunca vem. Antes que a vilã pudesse abrir a boca, ela simplesmente desaparece no ar, deixando aquele silêncio melancólico e a dúvida no coração das meninas. Corta para uma cena paralela onde o caos está rolando solto. Um sujeito chamado Wildo, ou Vlad, tá varrendo o chão com a cara dos demônios. O cara é uma máquina de bater. Mas a festa dele acaba quando a Hua chega voando e acerta um soco tão bem dado que manda o sujeito passear longe. Os demônios aliados ficam de boca aberta, sem acreditar que a princesa das bestas veio pessoalmente salvar a pele deles. Ela assume o comando, diz que é o reforço oficial e manda a galera recuar para a segurança. O Wildo levanta, limpa a poeira e começa a zombar. Eles chamam o ataque dela de soco de gatinha. A Hua retruca, admitindo que o corpo do cara é duro de verdade. O Wildo não faz segredo, o corpo dele é como aço. Ele revela a origem traumática. Foi uma criação humana, um rato de laboratório usado em experimentos cruéis por anos. Por isso ele está fechado com o plano do Toma de destruir o mundo. A Hua tenta argumentar que destruir tudo não é a solução, mas o cara tá nem aí. E para piorar, ele toca na ferida. Menciona o Luger para provocar. A Hua perde a paciência na hora. Sabendo que o maluco não bate bem a cabeça, ela decide mostrar o verdadeiro poder da realeza. Ela começa a carregar uma aura amarela poderosa nas mãos. Mas o Wildo não é só casca grossa. Ele se transforma em partículas ástias, virando várias esferas de aço que bombardeiam a Hua, ferindo ela gravemente. A garota vai ao chão. O Wildo, achando que exagerou na dose, pensa que a luta acabou. Ele já ia dar as costas quando a Hua começa a se levantar, tremendo, mas de pé. O vilão fica impressionado porque aquele ataque era para ter sido fatal. A Hua cospe sangue e manda o papo. O mais importante para nós bestas é defender nosso orgulho. O corpo dela é envolvido por uma aura imponente, uma energia que grita perigo. Ela se lança contra ele e acerta um soco na cara. O Wildo lembra de uma lenda. Dizem que os descendentes do Rei das Bestas queimam a própria vida para derrotar rivais antes de morrer. Achando que ela está se suicidando, ele decide jogar na defesa, endurecendo o corpo ao máximo para esperar a energia dela acabar. A Hua começa uma sequência brutal de golpes, e o impossível acontece. Os punhos dela começam a amassar o aço dele. Sentindo o perigo, o Wildo faz brotar espinhos do próprio corpo, que perfuram a Hua enquanto ela bate. Qualquer um pararia ali, mas a garota ignora a dor, ignora os espinhos e continua a chuva de socos. Com um grito final, ela atravessa o peito dele com um golpe devastador. O orgulho está acima de tudo, ela diz antes de desabar no chão, exausta. O Wildo, caído e derrotado, olha para ela. Ele pensa que ela é estúpida por ir tão longe, mas numa reviravolta surpreendente, ele usa sua última energia não para atacar, mas para curar a ferida dela. A Hua não entende nada. O Wildo, prestes a morrer, pergunta quem mais se importaria com um monstro como ele. Ele diz para ela viver com esse orgulho. A Hua, emocionada, responde que carregará esse orgulho para sempre. O guerreiro de aço fecha os olhos pela última vez. De volta ao palco principal, a luta do Setsu continua. O Kagero tá tentando de tudo, lançando magias para todo lado, mas pro Setsu aquilo é brisa de verão. O Prota, com a confiança lá no teto, diz que o Kagero não tem chance e manda ele desistir e chamar logo o Toma porque ele cansou de brincar com o subordinado.
O Kagero ri na cara do perigo e diz que agora a brincadeira acabou. Ele ativa o seu trunfo, o Rompe-Limites. Uma armadura roxa e sombria, chamada Esquimal, cobre o corpo dele. Ele avisa, vai sacrificar a própria vida para derrotar o Setsu. O Kagero avança com tudo. O Setsu bloqueia com a espada, mas o impacto é diferente. O vilão avisa que não adianta, a armadura sombria absorve qualquer tipo de energia. Ele consegue acertar um golpe no Setsu e diz que a vitória é impossível. O Setsu limpa o canto da boca e aceita o desafio. Se absorve energia, então eu só preciso atravessar essa lata velha na força bruta. O prota eleva o nível e uma aura vermelha intensa explode ao redor dele. O Kagero sente o terror pela primeira vez. O Setsu prepara o ataque. Espada voadora Setsu. É um corte mágico tão absurdo, tão concentrado, que ignora a absorção. Com um único golpe limpo, a armadura invencível se estilhaça em 1000 pedaços. O Setsu manda o ultimato. Se mexer um músculo, a gente encerra sua participação aqui. Mas o Kagero não treme na base. Ele responde com uma resignação triste, dizendo que a morte não assusta quem foi criado apenas para ser uma arma de guerra. Sem lar, sem paz, sem aposentadoria. O único propósito dele é lutar até o fim pelo mestre. Num último ato de lealdade cega, ele se lança contra o prota. É um movimento desesperado e, infelizmente, rápido. Com uma única estocada precisa, o Setsu finaliza o Kagero, mandando o guerreiro descansar de vez. Enquanto isso, em uma cena paralela, o homem, a lenda, o problema, Toma finalmente dá as caras no rei demoníaco. Ele chega com aquela postura de quem tá pronto pro X1 final. Corta pra Leve a ideias que estão conversando, otimistas, achando que a virada na guerra é real e que a vitória tá no papo. Doce ilusão. Do nada, o Toma materializa na frente delas, estragando o clima. As duas ficam em alerta máximo. O Toma, frio e calculista, diz que não importa se elas estão ganhando as batalhas menores. Ele veio para resetar o tabuleiro e acabar com tudo. Ele saca uma espada demoníaca sinistra. Segundos depois, o Setsu chega voando baixo no castelo, mas já encontra a Lévia e a Deias amarradas e fora de combate. O sangue do prota ferve. Sem pensar duas vezes, ele parte para cima do ex-amigo, que bloqueia o ataque inicial. Aí, meus amigos, começa a briga de gente grande. Os dois trocam golpes numa velocidade absurda, emanando auras tão poderosas que parecem dois deuses decidindo o destino do universo no soco. O Toma fica visivelmente surpreso. Ele achou que tinha superado o Setsu, mas o nível do prota continua numa prateleira inalcançável. O vilão lança um raio, o Setsu rebate. O Toma manda uma sequência de ataques furiosa, e num teletransporte digno de Hack, aparece nas costas do Setsu. Ele solta uma habilidade a queima-roupa. O Setsu bloqueia no reflexo, mas dessa vez sentiu o impacto e tomou um pouco de dano. O Toma avança de novo, crente que vai finalizar, mas o Setsu é liso demais e consegue desarmar o vilão, tirando a espada dele. E aqui o Setsu mostra por que é o protagonista. Tendo a chance de cortar o Toma com a espada, ele prefere largar a própria lâmina no chão e começar uma trocação franca de punhos. É soco na cara, soco no estômago, puro suco de briga de rua. O Toma, agora todo machucado, reclama que só apanhou porque baixou a guarda. Ele decide parar de enrolar e apela para a ignorância. Transforma a espada dele num canhão de mão bizarro. Ele dispara e cabum! Abre um rombo gigante numa montanha lá atrás. O Setsu percebe o perigo. Se ele continuar atirando assim, vai destruir o mapa todo e machucar inocentes. O prota corre em direção ao Toma numa velocidade que não dá nem tempo de piscar e acerta uma voadora linda no peito dele. A luta vai para os ares. O Toma pensa. No ar ele não escapa e transforma o canhão numa metralhadora giratória. Ele senta o dedo no gatilho, mas o Setsu bloqueia todos os disparos como se estivesse espantando moscas. O prota invoca a Vorpal novamente. O Toma ataca, mas a espada do Setsu absorve os tiros de energia. Aproveitando a brecha, o Setsu carrega a aura mais uma vez e solta 2 cortes de energia cruzados. O Toma mal consegue se proteger e sai ferido dessa. Nesse momento, o bonde do Setsu chega ao local da batalha. O Setsu olha para o antigo amigo e pede para ele se render, avisando que todos os generais e aliados dele já foram derrotados. O Toma, ouvindo isso, quebra emocionalmente. Ele começa a chorar de raiva, gritando que o Setsu sempre o abandonou, sempre o deixou para trás.
A mágoa explode e ele promete matar todo mundo ali mesmo. É aí que o negócio fica feio de verdade. Uma aura negra e densa toma conta do lugar, saindo da espada e engolindo o Toma. O Setsu percebe na hora, aquele não é o poder do amigo dele, é a maldição da espada controlando tudo. O Toma ativa o Rompe-Limites e cria 2 armas gigantescas feitas de pura energia maligna. Ele tenta atacar o Setsu, mas o prota é intocável. Frustrado por não conseguir acertar o rival, o Toma joga sujo e direciona os ataques para os amigos do Setsu que acabaram de chegar. Mas ele fica ainda mais furioso ao ver que a galera conseguiu se proteger sozinha. O Setsu avisa, agora é minha vez. Ele lança uma chuva de cortes mágicos que despedaça as armas gigantes do Toma. O prota encurta a distância e acerta um corte limpo no corpo do vilão. Enquanto o Toma cai em direção ao chão, a vida dele passa diante dos olhos. Ele lembra dos momentos felizes com o Setsu, das risadas, das promessas de ficarem fortes juntos. Parecia o fim, certo? Errado. O sujeito surta de novo, a aura explode e ele lança um raio fulminante do nada. O Setsu tenta bloquear, mas o ataque é forte demais e acerta em cheio. O prota vai ao chão. O Toma começa a rir igual um psicopata, comemorando que finalmente derrotou o Setsu. Ele canta a vitória, diz que é o maior. Mas o Setsu levanta. Ele limpa a poeira, olha para o Toma e diz com aquela calma assustadora: "Você pode ter ficado forte, mas jamais vai recuperar o que perdeu." Com um sorriso no rosto, o Setsu invoca uma esfera mágica especial que prende o Toma numa armadilha gravitacional instantânea. Sem perder tempo, o Setsu crava a espada no chão com força total, ativando o golpe final que vai decidir essa história. O Toma se fecha numa espécie de casulo de escuridão, desesperado. O medo da morte bate e a verdade sai. Ele confessa, choramingando, que só queria estar ao lado do Setsu esse tempo todo. Que carência, meus amigos! Corta para a cena seguinte. O Setsu tá ali, do lado do corpo do amigo caído. O Toma acorda no susto sem entender nada. O prota explica a jogada de mestre. O ataque final não foi no Toma, foi direto no amuleto da deusa que estava possuindo ele. O Setsu foi ousado, correu o risco e deixou a espada Vorpal devorar a maldição inteira. Ele olha pro amigo e relembra: "Eu prometi que ia te proteger, não prometi." O Toma desaba no choro, dizendo que é um lixo e não merece o perdão de ninguém. Mas o Setsu, sábio como sempre, manda real. O perdão não cai do céu. O Toma vai ter que trabalhar duro para se redimir. Passam alguns dias e a gente vai para uma cela de prisão. O Setsu chega acompanhado para dar o veredito. Eles decidiram o castigo do Toma. Ele vai usar todo o poder dele para mandar os estudantes invocados de volta para o mundo original. O preço disso? Ao usar essa magia, ele vai ficar zerado de mana, vai virar um humano comum, nerfado total. Basicamente, é uma segunda chance de viver uma vida normal. A Deas e o Regulus deixam claro: agradece ao Setsu, porque se fosse por nós, o buraco seria mais embaixo. No dia seguinte, tá todo mundo reunido no castelo de Distínia. O Toma abre o círculo mágico e a molecada vibra. Finalmente vão voltar para casa e deixar essa vida de Isekai para trás. Depois que a turma atravessa o portal, vamos pro telhado para despedida oficial. O Toma avisa que agora vai rodar o mundo com os próprios olhos, ajudando quem puder, para pagar pelos erros do passado. O Setsu curte a ideia e acha justo. Rola aquele soquinho de mão, o símbolo universal da amizade masculina sendo restaurada. Eles se despedem e cada um segue seu rumo. De tarde, o Setsu dá tchau para os companheiros de batalha, Eruka, Gren e companhia. Ele avisa que vai sair numa jornada sem destino, só sentindo a brisa e explorando o mapa. E adivinha, a Yu não ia largar o osso agora. Ela decide ficar nesse mundo e colar no prota para acompanhar ele em cada passo dessa nova aventura. O chip é real e eles partem juntos. E é assim que termina esse anime. Se você tancou até aqui e curtiu a história, comenta a palavra secreta, que hoje é RPG. Não esquece de fortalecer com o like, estourar o botão de inscrição e ativar o sininho, que é sumamente importante para não perder nada. Se quiserem um salve no próximo vídeo ou tiverem recomendação de anime para eu resumir, comenta aí embaixo que eu tô de olho. Estamos chegando na meta de 40 mil inscritos, então cola com a gente. Sem mais delongas, Rebobina se despede. Até a próxima!